Bom dia, segundo ano. Eu estou aqui para abordar o tema colonização da América Espanhola com vocês. Então vamos lá, né? Aí vocês já estão vendo o mapinha aí, mostrando o Império Espanhol aqui na América, né? Tudo que foi conquistado pelos espanhóis na América. E todo o território conquistado, após a dominação dos nativos, foi dividido politicamente em vice-reinos e capitanias. As capitanias eram militares, militarizadas, e os vice-reinos eram governados por chapetones ou vice-reis, que eram um braço do rei aqui na América. Tá? E a lógica que foi seguida pela Espanha foi a mercantilista, claro. Nesse momento, o projeto colonial ele é mercantilista. É a primeira fase do capitalismo, né? É o capitalismo comercial. Então, nós temos ao centro da manutenção aí dessas colônias o Pacto Colonial. O Pacto Colonial ele vai estabelecer o monopólio comercial. O monopólio comercial é o que? A metrópole manda recursos para a colônia, equipamentos, né, investimentos, etc. e tal, e a colônia devolve com metais preciosos e gêneros tropicais. Então, este é o pacto colonial, que não é um acordo. Acordo você pode desfazer a hora que você quiser. O pacto colonial não te dá essa abertura. Existe um compromisso aqui, um compromisso e um monopólio, né, dessa metrópole sobre essas suas colônias, ok? E essa política dos estados mercantilistas depende desse pacto colonial. É só assim, com o pacto colonial, que ela pode sobreviver, né? E a colônia? O que existe na colônia? Existe a exploração de minérios, de minerais preciosos, no caso da Espanha, né? Ela que encontrou muito ouro aqui, deu muita sorte. Então, a economia mineradora especializada na extração desse ouro, dessa prata. Os investimentos eles estão vindo de fora, como eu falei, lá da Espanha para cá, e isso cria uma dependência do mercado externo. E a mão de obra utilizada, ela é escrava, é compulsória. Compulsória é escravo, tá? Então, indígena. O indígena foi utilizado em larga escala aqui, mas também tinha a mão de obra negra escrava, mas era em pouca quantidade. Onde era utilizada a maioria da mão de obra negra escrava? No Caribe. Lá nas colônias do Caribe, naquelas regiões onde produzia o açúcar e outros produtos agrícolas, lá foi utilizada essa mão de obra negra escrava. Aqui, essas colônias vão utilizar a indígena, tá? E aí, né, aqui as características do mercantilismo. Aí estão elas. Aqui o Estado absolutista, ele apoia a burguesia, dá apoio político para a burguesia e a burguesia devolve em dinheiro, paga por esse apoio, paga todo o luxo da corte, todos os seus gastos. E a corte paga uma nobreza parasitária para servi-la, né? E o mercantilismo ele tem esses meios aqui, ó, para obtenção de riqueza. Manter as barreiras alfandegárias, estímulo à colonização, isso é o colonialismo, aumento da produção da população para o trabalho, né, claro, incentivo das manufaturas nacionais, incentivar a indústria nacional, né? Não para as colônias, para a Espanha. Aqui você tem o objetivo de tudo isso aqui, desses meios, é o que? Reforçar o poder do rei cada vez mais, né? Trazer metais para dentro do reino, é o entesouramento, e manter a balança comercial favorável, tá? Como isso acontece? Você vai vender mais e comprar menos. Assim você mantém o quê? O seu ouro dentro do reino.
E esse mercantilismo espanhol também é conhecido como bulionismo ou bulionista. A administração colonial ela era realizada uma parte na Espanha e a outra parte na América. Na Espanha ficava a Casa de Contratação, que tinha todo o monopólio comercial, o controle de tudo através de um porto único. Ou seja, aqui na América, somente alguns portos podiam mandar o ouro, os produtos, para um único porto que receberia este ouro para evitar que receberia esses produtos para evitar que eles extraviassem, desaparecessem ou fossem roubados. Tá? Então, é o sistema de porto único em Sevilha, na cidade de Sevilha. Aqui você tem o Conselho das Índias, Conselho Real das Índias, e ele é que fazia todos os negócios coloniais, desde a política, administrar política, economia e também a segurança das colônias. Tudo era monopolizado pelo Conselho Real das Índias. Esses órgãos estão na Espanha. Na América nós temos os vice-reinos e as capitanias gerais, que é a divisão política, né? E temos as audiências, que são tribunais de justiça aqui dentro da América para interferir e cuidar dos casos dentro da colônia, né, de crimes, problemas entre os habitantes aqui da colônia, e os cabildos, que funcionam como câmaras municipais nas vilas e nas cidades. Em algumas câmaras municipais, os crioulos podiam ingressar, trabalhar, mas nesses outros órgãos aqui, eles não podiam, tá? Porque os crioulos não são considerados legítimos espanhóis, e eles são descendentes de espanhóis. E vocês se lembram que quando nós falamos de chapetones e de crioulos, aí, chapetones são espanhóis natos, lá da Europa. Aqui na América, o espanhol nascido aqui, ele não é puro, ele sofre preconceito, tá? Ele não é considerado como um irmão, embora eles sejam ricos proprietários de minas e de fazendas, mas não possuem nenhum poder político aqui dentro, ok? A colonização espanhola também utilizou-se aí, mais foi da mineração, que eu já falei com vocês, extração mineral, e a mão de obra, o trabalho, né, dos escravos indígenas era em cima da mita e da encomienda, ok? A mita foi copiada dos incas. Os incas já tinham essa forma de trabalho compulsório de escravo. Todos os povos que eram dominados pelos incas iam para o território inca e trabalhavam como escravo nessa forma de escravidão, chamada mitaio. Então, como que seria isso? Aqueles prisioneiros de guerras, eles tinham que ficar trabalhando na lavoura, nas obras deles, né, obras públicas, em troca de comida e um lugar para ficar. Aí os espanhóis pegaram, né, e copiaram, e aí fizeram uma adaptação. A mita utilizada pelos espanhóis era o seguinte: eles pagavam uma ínfima quantia para que eles trabalhassem nas minas, mas era tão pouco que mal dava para eles se alimentarem com isso. É subremunerado, mas sub mesmo, tá? E a encomienda era a forma de trabalho nas lavouras, nas haciendas, nas fazendas desses colonizadores. E os índios eram recrutados lá na tribo, e quando vinham para as fazendas, os proprietários dessas fazendas eram obrigados a catequizá-los, a ensinar a palavra de Deus para eles. Então, a única coisa que eles recebiam era a palavra de Deus, né? Não recebiam, nem eram subremunerados. Eles vinham trabalhar nas fazendas, em troca eles aprendiam sobre o cristianismo, tá?
Isso é a forma de trabalho que existia aqui. Havia o repartimento também. O repartimento é muito parecido com a encomenda. Também os índios eram repartidos em fazendas para o trabalho nas lavouras, tá? E na mesma condição, eles receberiam em troca do proprietário da fazenda era a catequização, tá bom? Bom, gente, então hoje eu encerro aqui com vocês, tá? E na próxima aula eu volto falando aí sobre a colonização do Brasil, tá? E o projeto açucareiro aqui, ok? Um grande abraço para vocês.